Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdversecast, trazendo um vídeo hoje sobre um dos últimos grandes lançamentos do mundo dos jogos, que é o Final Fantasy XVI. Vou explicar um pouco a sua história e o contexto ali do surgimento do Clive Rossfield, o protagonista. Vamos falar um pouco dos seus pontos positivos, mas também a gente vai trazer um balanço sobre os seus pontos negativos, que tem vários, assim como qualquer outro jogo. E assim tu já pode saber se esse jogo é pra ti ou não, beleza? Então vamos lá. Final Fantasy XVI foi lançado dia 22 de junho de 2023, exclusivamente para PlayStation 5. A demo agradou bastante o público, apesar das quedas constantes de frame, coisa que os devs prometeram resolver antes do lançamento oficial. Posso dizer com confiança que Final Fantasy XVI tem sido uma das melhores experiências que eu já tive enquanto jogador, véio. E isso que eu jogo faz quase 30 anos. RPG sempre foram meu tipo de jogo favorito, mas eu confesso que os Final Fantasy nunca me prenderam muito, tirando alguns ali da série. O 4 eu gostei muito, o 7 nem se fala, o 8, o 10, enfim. O RPG que é o grande jogo da minha vida é o Breath of Fire 3 da Capcom. E parece que agora surgiu um jogo capaz de desbancar ele no meu top 1 jogos. Ao dizer isso, de forma alguma eu quero dar a entender que Final Fantasy XVI não tem problemas. Tem sim, tem vários. Mas isso não atrapalha a experiência geral. A história é sólida, dividida em 68 capítulos, que podem te tomar até 50 horas de jogo. Os personagens são memoráveis. Teve momentos que eu me peguei de pé na frente da televisão. Teve momentos que eu chorei sem notar. E isso tudo dentro do primeiro arco, sendo que o jogo é dividido em 3 arcos principais. Final Fantasy XVI se passa nas terras de Valisthea, território dividido entre 2 continentes gêmeos, Tormenta e Cinza. Espalhados nesse território, nós temos 5 cristais Mater, que são grandes montanhas que se erguem imponentes no horizonte. Dessas montanhas vítreas são retirados os cristais imbuídos de éter, que é a força vital da Terra e fonte de toda a magia de Valisthea. Ao redor dessas montanhas, a concentração de éter é bem maior, e logo por causa disso, diversos reinos surgiram ali por perto. Existem 2 formas de se utilizar a magia no mundo de Final Fantasy XVI, e o mais básico é fazendo uso desses cristais. Os Valisteus usam os cristais imbuídos de éter no dia a dia, para os afazeres mais corriqueiros das suas rotinas, cara. Sério, tu vai andar pelas cidades, tu vai ver gente utilizando magia de vento para secar a roupa no varal, por exemplo. A comercialização e a circulação de cristais é fortemente regulamentado pelo Estado dos Valisteus, tendo em vista a sua crescente escassez. Quanto mais se explora dentro das montanhas vítreas, dentro das cristais Mater, mais começa a faltar. Só que isso não impede também o comércio ilegal desses cristais. Só que a mão é pesada para quando alguém é pego comercializando esses cristais de forma ilícita. Outra forma de fazer uso de magia é sendo um portador. Todo portador é uma pessoa que nasce com a habilidade de fazer uso de magia sem a necessidade de usar um cristal. Essas pessoas não são bem vistas em Valisthea e por isso, ao nascerem, são marcados no rosto para serem diferenciadas das demais pessoas. Devido a isso, também podem ser chamados de marcados. Portadores são escravizados, é uma forma que os estados utilizam para economizar o uso de cristais. Os portadores trabalham pesado todos os dias e geralmente acabam tendo um fim muito triste, pois todo portador que canaliza o éter em demasia acaba por sofrer a maldição dos cristais e ter o seu corpo petrificado até a morte. É um processo lento e bem doloroso. No fim das contas, o que sobra é só o pó. Além dos portadores, existem também os dominantes, seres que têm o poder adormecido de um Icon em seu interior. Ah, mas o que é um Icon? A gente já vai chegar lá. Assim como os portadores, os dominantes pensam e agem como seres humanos comuns, no entanto carregam em si um grande poder de conjuração de magia elemental e podem se transformar em feras gigantescas através da manifestação, que é quando o dominante vira por completo aquela fera, ou a semi-manifestação, que é quando o dominante se torna a fera ou o Icon, mas ainda mantém parte da sua estética humana. Apenas um dominante para cada um dos 8 Icons.
O poder pode ser desperto no nascimento ou ao longo da vida. Os Icons são seres mágicos que habitam seus hospedeiros dominantes, e existem 8 deles no total. Cada um com uma afinidade elemental única: fogo, água, vento, trovão, luz, escuridão, gelo e terra. A crença comum é que 2 Icons do mesmo elemento não podem coexistir. Eles só mudam de hospedeiro após a morte do dominante vivo. É nesse mundo mágico que se passa a história de Clive Rosfield, o primogênito de Elwyn Rosfield, arquiduque do Ducado de Rosária. Clive é o primeiro escudo, ou seja, o líder de segurança de seu irmão, o dominante Joshua, que carrega em si o poder do fogo da Fênix. Seguindo a cultura de Rosária, Joshua concede ao seu irmão Clive a dádiva da Fênix, ou seja, a possibilidade de canalizar magia de fogo sem uso de cristais. A história tem início quando Elwyn convoca os seus filhos e os seus homens para irem até o Portal da Fênix, local onde buscariam uma saída para o avanço da praga. Maldição que tem se espalhado por Valisthea, matando o éter e a vida dos continentes, sugando toda a sua vitalidade. Por lá ocorre um evento conhecido como Noite das Chamas. Nesse evento, o Elwyn acaba caindo numa emboscada e ele acaba morrendo. E um segundo dominante de fogo surge, o Ifrit, um monstrão gigante, e acaba matando o Joshua em sua versão manifesta de Fênix de Fogo. Sem liderança, o Ducado de Rosária é constantemente atacado pelo reino vizinho, o Reino de Ferro, e por fim acaba sendo anexado pelo Império de Sanbreque, ali do lado. A mãe do Clive e do Joshua, a Annabella, acaba casando com o Imperador de Sanbreque. Ela odiava portadores, e a gente pode dizer facilmente que Rosária era um dos únicos lugares dentro de Valisthea que tinham certo respeito pelos portadores. Só que com a morte do Elwyn na Noite das Chamas, a Annabella basicamente ceifou todos esses portadores, perseguindo e torturando eles sem dó nem piedade. Depois disso, a história acaba saltando 13 anos à frente. O Clive já está marcado e compulsoriamente servindo no exército de Sanbreque. Com a mente ainda trancada na Noite das Chamas, o Clive inicia sua busca para responder todos os questionamentos que ele tem e entender o que ocorreu naquela fatídica noite e finalmente ter a sua vingança contra o dominante que matou seu irmão. Naquela noite ele lembra de ter visto um cara encapuzado no meio do fogo e ele vive basicamente para caçar esse cara. Assim nasce uma história que é muito memorável, que vai te fazer rir, vai te fazer chorar em diversos momentos. A história que nasce de uma simples vingança acaba se tornando uma jornada complexa de autoconhecimento em meio a traições políticas e luta pelo poder. É uma história simples, mas muito bem contada, com fortes inspirações em Game of Thrones, Berserk e Witcher. Clive em um primeiro momento parece um protagonista genérico, típico desses JRPG. No entanto, com o desenvolver da história, você vê apegado a ele e a busca dele. Claramente inspirado no Jon Snow, o Clive anda com seu fiel amigo de 4 patas, o Torgal, que ajuda muito nos combates. E além disso, o Clive também tem a companhia da Jill, dominante de Shiva. À medida que o jogo vai avançando, tu vai trazendo mais pessoas para dentro da sua party. E esses membros das parties, eles lutam de forma autônoma. O jogador controla apenas o Clive e dá comandos gerais para o Torgal se assim quiser. Os diálogos são memoráveis. Os amigos que o Clive faz no caminho são marcantes. Aqui eu faço uma menção honrosa ao dominante de Ramuh, o Sidolphus, mais conhecido como Sid the Vicious, uma clara alusão então ao Sid Vicious do Sex Pistols, né? Um cara que dedicou sua vida a libertar os portadores da escravidão, e ele tem uma personalidade muito marcante, é muito fácil se apegar a ele com pouco tempo de jogo. O combate é fluido e é viciante, cara. Consiste basicamente no combate melee e também no uso de magias elementais nesse meio tempo. Cada inimigo tem uma barra de vitalidade e uma de foco. Sempre que a de foco é esgotada, o inimigo fica abatido por alguns segundos. E durante esses segundos o dano do Clive é dobrado. Apesar de satisfatório, foram raros os momentos em que eu realmente me senti desafiado. Eu posso até dizer que, tipo assim, depois que eu masterizei a esquiva, ficou muito difícil de morrer no Final Fantasy XVI, inclusive nas lutas de boss. O combate nunca termina, ele é variado.
Às vezes tu luta até na forma manifesta de Ifrit. E quando isso ocorre, cara, é muito, mas muito legal. Agora, nem tudo nesse jogo também são rosas, né? Cara, nunca é, velho. Tem muita coisa ruim também. E aqui eu elenquei algumas para trazer para vocês. A gente tem um desbalanço de XP muito grande. Sério, é estranho demais, assim. Tu mata um mosquito e tu ganha 20 pontos de XP e 10 de habilidade. Aí tu vai lá e mata um minotauro gigantesco que tu leva 10 minutos pra matar e tu ganha 30 pontos de XP. Ou seja, não muda praticamente nada o número de experiência que tu ganha de um mosquito para um monstrão gigante. Não há uma discrepância muito grande entre os dois, o que faz com que não se torne recompensador perder tempo lutando contra os monstrões. Eu luto contra eles basicamente porque eu gosto de limpar o mapa e acabar com todos os monstros. Mas não há uma recompensa em XP que faça valer a pena todo esse esforço. Outro ponto, que pra mim não é um problema, mas pra muita gente pode ser. Se tu espera o jogo de mundo aberto, subir em torre, liberar mapa e tudo mais, cara, não é pra ti esse jogo, mesmo. Porque ele é brutalmente linear, cara. Sei que tu tá jogando um game com elementos de RPG e tudo mais, então tu já espera que seja mundo aberto. Não, não é assim. Então ele não tem um monte de customização, o Clive já vem do jeito dele, com a aparência dele, como ele tá ali, e assim vai ficar. É um jogo linear, até então, eu estou jogando faz muitas horas, e até então não apareceu nenhuma possibilidade de seguir um rumo diferente. Então aparentemente nós temos aquela história a ser contada, e é ela que vai ser contada. As decisões que tu toma são indiferentes para o desenvolvimento da história. Nós temos bastante uso de Quick Time Events. Cara, eu não tenho muito problema com isso, sinceramente. Eu já vi gente na internet chorando que tem muito uso de Quick Time Events, não, nem vou comprar esse jogo porque eu odeio isso. Cara, pra mim isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Eu só acho que às vezes tem demais e não precisava ter tanto. Pra quem não sabe, Quick Time Events é quando aparece uma sequência de botão que tu tem que apertar na tela antes do tempo se esgotar. Que é a coisa que a gente vê muito, por exemplo, nos God of War antigos, né? Então aqui vai ter também na luta dos monstrão lá, gigantesco. Quando tu tá lutando, às vezes aparece alguns comandos para fazer na tela. E não tem muito desafio, né? Tu ganha também ponto de habilidade além de XP. E com os pontos de habilidade, tu acaba usando eles numa skill tree. Basicamente para aprender novas magias elementais, para aprender novos golpes, para ficar mais forte, basicamente. Só que não espera que seja uma skill tree gigantesca, toda complexa, com muitas variações. Sobretudo agora a galera jogando Diablo 4, que tem um monte de variação que tu pode seguir. Não, cara, aqui não. Aqui tu não vai ter muita escolha. Tu vai poder usar as tuas magias ali de elétrica, tuas magias de vento, as magias de fogo, e assim vai. Então não tem muita coisa pra mudar disso, não tem muita variedade em cima da skill tree. O dinheiro até agora não entendi para que ele serve, sinceramente, além de comprar poção. Tu junta dinheiro e no fim tu vai lá só para comprar poção. Não vale a pena comprar roupa. Aquelas que tu encontra, as armaduras que tu encontra no caminho são sempre melhor do que aquelas que tem para se oferecer nos vendedores. Então basicamente o dinheiro ele serve para tu comprar poção para te ajudar na hora da batalha. E é isso. Mas tu pode usar também o dinheiro para comprar música para tua coleção de músicas e usar no Jukebox no esconderijo. Sim, a mesma coisa que tem no Final Fantasy VII Remake, né? Eles colocaram aqui também. Só que essas músicas são extremamente caras, cara. Então, claro, vai de cada um, mas eu até agora não vi um uso realmente útil pro dinheiro. Não há recompensa na busca de baús. Isso foi uma coisa que me incomodou. Cara, às vezes tu corre, vai lá num espação bem grande, encontra uns baús escondidos, tu acha que vai ter alguma coisa muito da hora. E no fim tem tipo lá uns itens de craft, por exemplo. Tu vai ter 3 presas de predador, 2 olhos do monstro tal. E aí tu nem sabe o que tu faz com aquilo. Serve basicamente para vender lá no vendedor e é inútil. Essa é real, é inútil. Os baús eles não são recompensadores, então não há um motivo muito específico para tu ir atrás dele, a não ser exploração pela exploração. O craft eu nem vou falar nada porque praticamente ele não existe, né? Tu pega lá tuas peças e tu leva para um ferreiro. E se tu tiver peças o suficiente que tu encontrou pelo caminho, o ferreiro faz lá uma arma para ti, uma armadura para ti que vai melhorar um pouco os teus status. Não há um real desafio aqui, né, cara? Até as lutas de boss, tu espera que elas sejam mega desenvolvidas, tipo, em termos de dificuldade. Só que depois que tu pega o jeito da esquiva, cara,
o jogo fica muito tranquilo, como eu falei antes. Então, quando tu morre, por exemplo, num boss, e eventualmente isso vai ocorrer, quando tu morre, basicamente tu volta com a tua vida cheia, com as tuas poções cheias, independente de ter usado todas elas antes de morrer, só que o boss volta com a vida pela metade, basicamente. Então tu volta zerado, e ele não. Isso facilita demais o jogo pra ti. Tem missão secundária? Tem missão secundária, mas elas são bem rasas, cara. Se tu espera aqueles negócios no estilo Witcher, que cada missão secundária, cara, é uma história linda e profunda por trás, abrindo um novo arco, aqui não é assim. As missões secundárias é levar algo do ponto A ao ponto B, falar com fulano lá no ponto A e depois falar com fulano no ponto B, e assim vai, cara. Ah, me ajuda a matar uns monstros lá no ponto B, vou tranquilo. Aí tu vai lá, mata os monstros, ganha uma grana, ganha um XPzinho baixinho e tá resolvido. As únicas missões que eu realmente gostei é as missões em que tu ajuda a salvar portadores, porque tu, sendo também um marcado, acaba sempre meio que absorvendo a dor desses portadores, tu é empático com elas. Então o Clive faz de tudo para ajudar esses portadores a serem livres, e isso é muito legal, porque a forma com que isso é retratado no jogo é emocionante, cara. É algo que é incrível, assim, é uma coisa muito, muito legal. Então, os momentos em que envolve salvar portadores, ver eles saindo do seu sofrimento, acaba sendo para mim os melhores momentos de Final Fantasy XVI. Os gráficos são lindos? Cara, os gráficos são lindos, mas nós temos um preço bem alto a se pagar por causa disso. Finalmente nós temos gráficos de nova geração, mas por outro lado, cara, tem muita queda de frame nos combates. Os desenvolvedores prometeram lançar um patch que ia resolver isso, e até lançaram, mas não melhorou ainda 100%. Ah, é verdade que o PlayStation 5 tá derretendo quando tem algum combate? Não, né, mano? Pelo amor de Deus. Nem barulho mais alto faz, não esquenta nem nada, isso é papo. Pelo menos pra mim e pras pessoas que eu conheço que jogaram, não aconteceu nada. Pode ter acontecido eventualmente com alguém? Pode, mas não é de praxe, não é uma coisa que tá acontecendo normalmente. No geral, cara, Final Fantasy XVI tem sido uma aventura inesquecível e emocionante pra mim. Eu não lembro quando foi a última vez que um jogo me prendeu dessa forma. E eu digo isso com bastante veemência, cara, porque eu trabalho o dia todo. Às vezes eu chego do trabalho cansado, eu vou tentar jogar, mas não tem nenhum jogo que me prenda de verdade. Aí eu conheci Final Fantasy XVI. Não importa que eu chegue cansado do trabalho, quase dormindo, eu consigo ficar horas na frente do videogame jogando porque eu esqueço da vida ao meu redor. E eu tava precisando muito disso nesse momento, então pra mim foi maravilhoso o lançamento desse jogo. Só que é importante ressaltar também que se tu busca uma aventura meio hack and slash, com pauleira desenfreada e rasa, combate bem louco, sem história, pra quem busca um jogo de mundo aberto com várias possibilidades de escolha e customização, cara, passa longe porque esse jogo não é pra ti. Agora, se tu busca um jogo com uma história profunda, que vai te surpreender e emocionar, se tu gosta dos diálogos inteligentes e bem construídos, um combate viciante, fluido, com um balanço entre o uso de magia e melee, mesmo que não tenha lá muito desafio, pode comprar de olhos fechados. Final Fantasy XVI vai te surpreender, cara, de um jeito que tu vai lembrar desse jogo por muitos e muitos anos à frente, como eu com certeza vou lembrar. Valeu aí, gurizada. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí e te inscreve no nosso canal para dar uma força e seguimos aí. Valeu, fiquem com mais uns minutos aí de Final Fantasy XVI e um grande abraço e até a próxima. I said stop! You're too nice is your problem. Bloody mess, this.